Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso projeto de entrevista. Meu nome é Josiane Barbosa, sou uma mulher parda, cabelos castanhos, lisos, olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa cor preta. Estou em uma sala com a parede bege ao fundo. Hoje vamos conversar sobre um tema essencial para compreendermos o desenvolvimento humano: o papel da linguagem como mediadora na construção da subjetividade e no processo de aprendizagem. Para essa conversa, contamos com a participação de Rosiane e Maria Natália, que irão compartilhar experiências e reflexões. Vamos começar? Rosiane e Natália, o que significa compreender a linguagem para além da função comunicativa? Obrigada, Josiane. Vamos dar aí a continuidade, né? Me apresentando aqui, o meu nome é Rosiane, sou uma mulher de 34 anos, de cor parda, uso óculos, estou no momento com a blusa preta, com estampado em branco e uma frase que diz o seguinte: sou diferente igual a você. Estou em uma sala com fundo verde. Respondendo, né, aí a pergunta de Josiane, que compreender, né, a linguagem para além da função comunicativa é reconhecer que ela não serve apenas para transmitir informações, mas também para transformar quem somos. A linguagem é um instrumento de construção da subjetividade, ou seja, ela nos constitui como sujeito. Por meio dela, expressamos emoções, ideias, crenças e nos relacionamos com o mundo. Ela está profundamente ligada à nossa cultura, à nossa história e à nossa identidade. Eu, como professora, que convivo com crianças que estão exatamente nessa fase aí desse desenvolvimento da linguagem, né? Dando aqui um exemplo prático, que um exemplo aqui do meu convívio, né? Do meu cotidiano com os alunos, que quando eu peço, quando eu digo primeiro guardo os brinquedos, né? Depois lava as mãos. Aí daí começa repetir isso sozinha, a criança, né? Ela começa a ter mais independência, começa a sequência de forma autônoma, né? Ela começa a ter autonomia. Então, ela, a partir daí, né, ela usou a linguagem para organizar suas ações. Olá, eu me chamo Maria Natália, sou professora, tenho os olhos castanho claro, tenho o cabelo castanho escuro, sou da cor parda, estou usando uma blusa na cor azul escuro e ao fundo tem uma prateleira de livros. Exatamente, a linguagem é uma ferramenta de pertencimento cultural. Quando usamos a linguagem, estamos também afirmando que somos e de onde viemos. Ela é a construção social simbólica e é por isso que não podemos reduzi-las apenas à gramática ou à fala. Devemos entender que ela molda e expressa nossa visão de mundo. Falando sobre linguagem ainda, como a linguagem participa do desenvolvimento humano como um processo biopsicossocial. Dando continuidade, né, nas respostas, o desenvolvimento humano ele é influenciado por fatores biológicos, né, psicológicos e sociais.
A linguagem está no centro disso, ela permite a mediação entre o sujeito e o mundo, né, contribuindo para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, como o pensamento, a memória e a atenção. O próprio teórico, né, estudioso, o Levi Vygotsky, né, ele explica muito bem isso, essas funções, né, muito bem, ao dizer que a linguagem internalizada é o que impulsiona o desenvolvimento cognitivo. Vou dar aqui um exemplo prático, né, e breve, aqui, uma criança, por exemplo, quando fala sozinha, dizendo, agora eu vou pintar o sol de amarelo. Ali ela está usando a linguagem não para se comunicar com alguém, mas para organizar sua ação, guiar o pensamento, né? É a chamada fala egocêntrica, que futuramente se transformará na fala interior. Não podemos esquecer que a linguagem é construída em contextos sociais. Uma criança se desenvolve suas capacidades a partir da interação com o outro, professores, pais, colegas, na sociedade em geral. Assim, o meio social e a linguagem se entrelaçam para formar esse sujeito completo, que se sente, pensa, age e transforma o mundo à sua volta. Nosso terceiro questionamento é: o que é a dupla mediação semiótica e qual é o seu papel na aprendizagem? É um conceito que mostra que o desenvolvimento humano não ocorre de forma direta entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Sempre há a presença de um mediador, o outro, e um sistema simbólico, a linguagem. Então, o processo de aprender passa por esses dois filtros, o outro que ensina e os símbolos, as palavras, as imagens, os gestos, que representam o conhecimento. Isso aí. Dando um breve exemplo, né? Um exemplo bem claro aqui, que quando um professor ensina uma criança a ler, não entrega apenas o conhecimento, não entrega o conhecimento diretamente, né? Ela utiliza vários recursos, né? De forma didática, né? São principalmente não, né? No caso, o centro aí é o recurso linguístico, né? E simbólicos, como letras, sons. E tudo isso ajuda a criança a construir sentido, né? Esse processo que é fundamental, né, para o desenvolvimento, né? A partir daí, ele ativa a zona do seu próprio desenvolvimento, né? Do desenvolvimento mais proximal. Dando seguimento, gostaríamos de saber como a Zona de Desenvolvimento Proximal ZDP pode ser aplicada nas práticas pedagógicas. Respondendo à pergunta de Josiane, bem, a ZDP, né, é um conceito poderoso, porque mostra que a criança pode ir além do que consegue fazer sozinha, desde que tenha a mediação adequada, lógico. Que isso quer dizer que o papel do educador é fundamental. Ele precisa entender o nível atual do desenvolvimento do aluno, desafio e oferecer desafios possíveis, né, como suporte para que ele avance, né? Na prática pedagógica, isso se traduz em atividades significativas e no acompanhamento atento ao professor. E é também reconhecer o saber prévio do aluno, os chamados conceitos espontâneos, para ampliar e saber até os conceitos científicos. Assim, a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento. E finalizando os nossos questionamentos, como esses conceitos
se relacionam com a realidade de vocês enquanto educadoras? Na nossa realidade escolar, percebemos o quanto a linguagem é central para qualquer aprendizagem. Muitas vezes os alunos têm dificuldade não por falta de capacidade, mas por não conseguirem compreender o que está sendo pedido ou por não se sentirem pertencentes ao espaço escolar. Trabalhar com a linguagem como elemento mediador é também promover a inclusão e a valorização da diversidade. Acreditamos que o papel do educador é criar pontes, né, simbólicas entre o conhecimento e o aluno. Isso exige, claro, a sensibilidade cultural, a escuta ativa e o planejamento de atividades, que estimula atividades, principalmente, que estimule a participação e o diálogo, né? A linguagem é o fio que costura tudo isso. E é por meio dela que o estudante se reconhece, se expressa e se transforma. Gostaria de agradecer a Rosiane e a Maria Natália pelas reflexões tão importantes que compartilharam conosco. A linguagem, como ouvimos, é mais que um código de comunicação. Ela é parte essencial de quem somos e de como aprendemos. Esperamos que esse bate-papo inspire novas reflexões e práticas pedagógicas mais significativas. Até a próxima!